Bom, vamos lá. Contabiliza aí. Hoje nós vamos aprender tudo sobre o MEI, o microempreendedor individual. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o MEI pode ser chamado também de CIMEI, porque ele é um braço do Simples Nacional. Então, CIMEI quer dizer Simples Microempreendedor Individual. Para a gente ser do MEI, a gente precisa primeiro entender quando ele foi criado, qual era a finalidade, qual era o intuito quando ele foi criado. Era, primeiramente, amparar aí os microempreendedores bem pequenos, como, por exemplo, aqueles ambulantes, né, que vendem, às vezes a gente vê ali que vendem bombons, aqueles trabalhadores informais também, como, por exemplo, pedreiros, diaristas, tá certo? Então, eles queriam diminuir a informalidade no país. Essa era a principal intenção aí quando eles criaram o MEI. E o MEI tem uma característica peculiar. Para o direito, no campo do direito, não há diferenciação entre pessoa física e pessoa jurídica. Por isso que é obrigatório o nome do MEI, a razão social do MEI, ser o mesmo nome da pessoa física. Tem que ser o mesmo nome seguido do CPF. Para o direito não há essa diferenciação, mas para a contabilidade tributária, lá para o direito na parte tributária, especificamente na parte tributária, aí sim ele vai diferenciar aqui a pessoa física da pessoa jurídica. Mas, por exemplo, no direito civil não tem essa diferenciação. Para eu poder ser um MEI, quais são os pré-requisitos que eu tenho que ter? Primeiro, eu preciso ver se eu tenho um Código Nacional de Atividade Econômica permitido. Ou seja, se a atividade que eu vou explorar, ela é permitida pelo MEI. Vamos dar um exemplo de algumas que podem e umas que não podem. Se eu for uma diarista, eu posso ser MEI? Posso. Se eu sou um pedreiro, um carpinteiro? Posso. Se eu sou um vendedor ambulante? Posso. Se eu sou médico? Não. Se eu sou contador? Hoje em dia, não. Logo que começou o MEI, o contador podia ser, hoje em dia não pode. Então a primeira coisa que eu tenho que verificar é se a minha atividade é permitida ser do MEI. O segundo pré-requisito, eu tenho que estar atento ao limite de faturamento. Essa minha empresa, na data de hoje, pode faturar no máximo R$81 mil. Tá? Há um projeto de lei aí para ampliar esse limite, mas até o momento não foi aprovado. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o terceiro pré-requisito, é que essa empresa do MEI só poderá ter um funcionário. E esse funcionário deve receber o piso da categoria. O que é o piso da categoria? É aquele salário mínimo de acordo com a função que ele desempenha. Então, eu devo sempre pagar esse mínimo para ele. E, por último, a pessoa que for a dona da empresa, do MEI, ela não pode ser sócia de outra empresa. Então, a única empresa que ela deve participar como dono ou como sócio é o próprio MEI. Então, esses são os pré-requisitos. E eles são concomitantes, ou seja, eu tenho que respeitar os quatro. Basta eu quebrar um deles para ser excluído ou não ser permitida a minha entrada no MEI. Agora nós vamos falar aqui também sobre o imposto do MEI. Todo MEI tem que pagar um imposto. Mensalmente ele vai pagar o documento de arrecadação do Simples Microempreendedor Individual, o DAS-MEI. Esse DAS-MEI eu vou entrar lá no site da Receita Federal, vou procurar o portal do Simples Nacional. Dentro do portal do Simples Nacional eu vou ter de um lado o Simples Nacional normal, vamos chamar assim, para as empresas em geral, e do ladinho eu vou ter o Simples Nacional, que é o CIMEI, que é próprio para o MEI. Por lá eu posso fazer o acesso de duas formas. Eu posso entrar com login e senha, tá? Ou eu posso fazer o acesso também pelo gov.br. Todos dois aqui, se eu entrar com login e senha ou pelo gov.br, eu vou ter um acesso completo. Além de gerar a minha guia, eu consigo consultar quais débitos eu tenho em aberto, consigo ver se está faltando eu declarar alguma coisa. Então eu tenho acesso completo. E eu tenho a obrigação de todo mês pagar esse impostozinho aqui. Como que ele é formado, esse imposto? Primeiro, ele será um valor fixo. Então, se eu faturar zero
ou 81 mil durante o ano, não interessa. Todo mês eu tenho que pagar aquele imposto fixo. E como que é formado o valor desse imposto? Ele é atualizado normalmente anual, né? Então ele tem uma atualização anual, e ele será 5% do valor do salário mínimo, mas se a minha empresa for uma empresa de comércio, eu vou pagar mais R$1. Opa, aqui é 5%, aqui está errado, tá? Não é percentual. Eu vou pagar R$1 de ICMS. Se a minha empresa for serviço, eu vou pagar R$5 de ISS. Então, um pedaço dele será em percentual, é 5% do valor do salário mínimo, mais R$1 se eu sou comércio, R$5 se eu sou serviço. E se eu for uma empresa que vende comércio e serviço, eu vou pagar R$1 mais R$5, R$6. Ok? Outra coisa importante da gente entender aqui. Uma vez por ano, eu tenho que fazer a declaração anual do Simples Nacional MEI, tá? Relacionada ao MEI. Então, uma vez por ano, eu vou ter que informar aqui quanto que a minha empresa faturou. E o ideal é que esse faturamento respeite aqui os limites de 81 mil. Eu vou somar tudo que eu emiti de nota fiscal, tudo que eu emiti de recibo, e vou informar aqui. Se eu tiver um funcionário, eu também vou informar aqui. Então, uma vez por ano, nós vamos fazer essa informação. Esse imposto do DAS-MEI, ele irá vencer todo dia 20. Todo dia 20 ele vai vencer. Lembrando que todo imposto, se o vencimento cair no final de semana ou no feriado, ele deverá ser antecipado o seu pagamento. É diferente do boleto do banco. O boleto do banco cai no domingo, a gente paga na segunda. O imposto não. O imposto caiu no sábado, eu devo efetuar o pagamento na sexta-feira. E o DSN-MEI, ele deve ser feito uma vez por ano, sempre até o dia 31/5 de cada ano, até o final do mês de maio. Tá ok? Bom, e quais são as principais vantagens que eu tenho em ser o MEI? A primeira delas eu falei, que você paga um imposto fixo. E quando você paga esse imposto fixo aqui dentro, além do ICMS, do ISS, você já está contribuindo com o seu INSS. Então, se você está pagando o seu MEI em dia, junto com ele você está contribuindo com o INSS. Claro que é no valor ali de um salário mínimo, é aquele mínimozinho, aquele piso, mas você já está contribuindo. E se você mantiver esse INSS em dia, o DAS em dia, e pagar ele direitinho depois de um determinado período de carência, então depois de um determinado período que você está pagando ele direitinho, você passa a ter direito a alguns benefícios. Nós temos um livrozinho digital, que eu vou ver se você solicitar aqui, a gente pode mandar para você aí, onde a gente vai explicar detalhadamente qual é cada um desses períodos. Mas vamos ver alguns benefícios. Por exemplo, ele terá direito ao auxílio reclusão. Então, se ele é um trabalhador que está pagando em dia os seus impostos e por acaso acontecer dele ser preso, a família dele tem direito a um benefício. Ele também vai ter direito ao salário maternidade. Então, se você é uma mulher, comerciante, e por acaso engravidar e de repente não puder trabalhar por conta da gravidez, você também terá direito ao salário maternidade. Ele dá direito à pensão por morte. Ele dá direito ao auxílio-doença também, podendo esse auxílio-doença ser convertido, em alguns casos, em aposentadoria por invalidez. Então a gente já vai para mais um item aqui. Ele também dá direito à aposentadoria por invalidez, tem que cumprir aí uma carência de 12 meses. Ele te dá direito a uma aposentadoria por idade, tá certo? E é o seguinte, a aposentadoria por idade, então o homem lá tem uma determinada idade, a mulher tem outra idade para se aposentar. A mulher normalmente é 60 anos, o homem 65. Mas vamos supor que eu queira me aposentar por tempo de contribuição. Nesse caso, há a possibilidade? Sim, eu posso recolher mais 15%, pagando uma guia avulsa, então eu pago 5%, ele vai considerar daqui, e eu pago mais 15%. E aí eu passo a ter direito, além da aposentadoria por idade, eu também passo a ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E por último, poxa, eu sou obrigado sempre, em qualquer hipótese, a me aposentar com um salário mínimo, já que quando eu pago o DAS eu estou pagando em cima de um salário mínimo? Não. Se você contribuir direitinho, você pode contribuir com o DAS e pagar
um INSS complementar por fora. Se você fizer esse pagamento, aí você passa a ter direito também a uma aposentadoria acima de um salário mínimo proporcional ao que você contribuiu. Tá ok? Mais embaixo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre nota fiscal. O MEI, ele é uma exceção da lei. É permitido para ele que, se a venda dele, seja de mercadoria, seja de serviço, se o MEI vender para outra pessoa física, ele está desobrigado a emitir nota fiscal. Então ele não tem obrigação de emitir nota, fica uma coisa facultativa. Mas, se esse MEI vender para outra pessoa jurídica, aí sim, aí ele é obrigado a emitir a nota fiscal. Se ele vende mercadoria, ele vai emitir a nota fiscal de serviço eletrônica. Se ele vende serviço, ele vai emitir a nota fiscal de serviço eletrônica. Se ele vende serviço, vai emitir a nota fiscal de serviço eletrônica. E se ele vende mercadoria, vai emitir a nota fiscal de mercadoria, tá? Ou seja, se ele vender que seja comércio ou serviço, ele terá que emitir a respectiva nota fiscal, mas apenas se ele vender para pessoa jurídica, podendo inclusive participar de licitações. Ele pode até trabalhar com o governo, de repente, se tiver alguma licitação pequena aí, ele pode ser aprovado e emitir nota fiscal certinho aí para os órgãos. A gente vai falar um pouquinho agora sobre distribuição de lucros. A gente tem um outro videozinho aí falando de maneira mais completa sobre o lucro presumido, então a gente vai só dar uma pincelada aqui sobre o assunto. O que acontece? O MEI ele tem um limite de faturamento de 81 mil. Só que esses 81 mil, um pedaço, se ele, por exemplo, ele vendeu 81 mil, um pedaço do que ele pegar para ele pode não ter que pagar nenhum outro imposto. Pode ser isento do imposto de renda. Como que eu vou fazer isso? Qual vai ser o meu percentual isento? Então, dentro do meu lucro, daqueles 81 mil, um pedaço do meu lucro vai ser isento. Quanto é esse pedaço? Depende da minha atividade. A gente anotou aqui as principais atividades, as mais comuns. Então, se eu sou serviço, eu vou ter até 32% de isenção. Então, vamos supor que eu vendi no ano 60 mil reais. Tá? Esse foi o meu faturamento do ano. Dos 60 mil, eu posso tirar 32% se eu for uma pessoa que presta serviço, e esse valor aqui vai ser isento do imposto de renda. Tá certo? A mesma situação aqui, se eu for um transporte de passageiros aí, o meu limite será de 16%, e se eu for comércio, será 8% para comércio ou transporte de cargas. Então, sempre eu tenho que pegar o meu faturamento vezes a presunção aí de lucro presumido. Tá certo? Esse vai ser a parte isenta. Mas vamos supor que eu fature 60 mil e distribuir 32%, mas na verdade é um valor acima disso. O que tiver acima disso vai ser rendimento tributável. Aí eu vou oferecer lá no meu imposto de renda, quando eu for fazer, eu vou ter que colocar lá em rendimentos tributáveis. Aqui esse pedaço vai ficar isento e não tributáveis, e aqui já vai ser um rendimento tributável. Eu vou ter que pagar imposto em cima disso aqui. Se você for uma empresa, um MEI, que vende mercadoria, cuidado. O total da sua compra pode ser no máximo de 80% dos 81 mil. Tá certo? Então, cuidado. Já sei o que eu vou fazer. 81 mil, né? Eu vou comprar 80 mil de mercadoria. Você vai ser pego pela Receita Federal e pela Cefa. O teu limite de compras, se você vende mercadoria, é de até 80% desse valor. Tá certo? Quanto à retenção do INSS. Regra geral, o MEI não sofrerá nenhum tipo de retenção, nem mesmo a do INSS. Mas nós temos algumas exceções. A lei vai trazer aí 6 exceções. Nós vamos falar aqui das principais. Então, por exemplo, se você presta serviço para uma outra pessoa jurídica, então uma pessoa jurídica do lucro presumido ou do lucro real, te contratou o MEI para prestar serviço. Ela é obrigada a reter aí o INSS. Quais são essas profissões? Vamos dar alguns exemplos aqui. É a parte de construção civil,
é a parte de manutenção de veículos, tá? Então, dependendo da sua atividade, se você prestar serviço para outra pessoa jurídica, pode ser que haja uma retenção, né, do INSS. E por último aqui, para a gente fechar, o que a gente tem que ficar atento e que muita gente pergunta. Se eu tiver carteira assinada, eu posso ser MEI? Olha, depende. Tem a situação. A primeira situação, se você for um servidor público federal, regra geral não pode, porque a maioria dos estatutos prevê que você não pode ser sócio administrador de nenhuma empresa. Então, a maioria das vezes você não pode. Se você for um servidor público estadual ou municipal, você deve consultar o estatuto. Lá no estatuto vai dizer se pode ou não. Agora, se você trabalha para uma empresa privada, de carteira assinada, eu posso ter um MEI? Posso, não tem problema nenhum. Mas, em caso de demissão, você tem grandes chances de perder o seguro-desemprego. Porque, teoricamente, você não está totalmente desempregado. Você tem uma segunda fonte de renda, que é o próprio MEI. Então, vai desviar da finalidade inicial do seguro-desemprego. Então, se você tem carteira assinada, você pode ter MEI, mas cuidado, porque em caso de demissão, geralmente você perde direito ao seguro-desemprego. Tá certo? Então é isso que a gente tinha para falar sobre o MEI. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.